E se eu te dissesse que você está envelhecendo mais rápido do que deveria? E não por causa da genética, nem exatamente pelo estilo de vida, mas porque dois interruptores dentro do seu corpo estão desligados. Agora vem a parte que quase ninguém sabe. Há milhares de anos, monges taoístas escondidos nas montanhas de Wudang já pressionavam exatamente esses dois pontos para desacelerar o envelhecimento, muito antes da ciência moderna existir. E o mais desconcertante? Décadas depois, 3 prêmios Nobel, Osumi em 2016, Blackburn em 2009 e Loew em 1936, finalmente confirmaram o mecanismo por trás daquilo que esses antigos mestres já faziam por pura sabedoria intuitiva. Hoje, você vai ativar esses mesmos interruptores de longevidade dentro do seu corpo. São 3 minutos, 2 pontos. Um sistema completo capaz de iniciar a reversão do envelhecimento biológico de dentro para fora. E talvez você já esteja sentindo sinais que parecem simples, mas não são. A rigidez nas articulações quando se levanta. O cansaço que nem o café mais forte consegue cortar. O corpo que demora mais para se recuperar depois de um dia intenso ou de um simples treino. Ou até aquela sensação de que a mente já não pensa com a mesma velocidade, como se seus pensamentos atravessassem neblina, não raios. Nada disso é aleatório. São mensagens silenciosas do corpo, mensagens dizendo que suas células estão se afogando nos próprios resíduos, que a inflamação está subindo devagar, que o corpo está gastando mais energia para sobreviver do que para se renovar. O que você sente por fora? Menos energia, menos clareza, menos resistência, começa lá dentro, no microscópio invisível da vida. Suas células não estão se limpando. Seus telômeros, que protegem seu DNA, estão se desgastando sob estresse. E o seu nervo vago, o interruptor mestre do rejuvenescimento, está silencioso quando deveria estar aceso como um sol interno. Se isso continuar, sua idade biológica começa a se distanciar da sua idade real. Seu sistema imunológico perde organização. Seus hormônios oscilam como ondas imprevisíveis. Suas rotas mais profundas de longevidade simplesmente adormecem. E o pior, a maioria das pessoas nem sabe que esses mecanismos existem, muito menos como ativá-los. Mas os antigos sabiam. Eles nunca viram o envelhecimento como um destino trágico, mas como um sistema, uma engrenagem energética que podia ser acionada. Acreditavam que o corpo humano possuía portas de renovação, pontos que, quando pressionados, despertavam uma força vital adormecida. Hoje, a ciência usa termos como autofagia, preservação dos telômeros e ativação do nervo vago. Os antigos chamavam isso simplesmente de vida, de energia, de espírito. Nos próximos minutos, você vai aprender exatamente como ativar 2 dos mais poderosos caminhos de longevidade já descobertos, usando 2 pontos taoístas que, por ironia, só muito tempo depois tiveram sua eficácia comprovada por 3 prêmios Nobel. Você vai entender por que isso funciona, vai sentir mudanças enquanto pratica e vai descobrir como usar esse ritual de apenas 3 minutos por dia para iniciar a reversão do envelhecimento de dentro para fora. Então, vamos começar pelo essencial, o que realmente está acontecendo dentro das suas células. A primeira descoberta premiada com Nobel, Osumi, em 2016, confirmou o processo chamado autofagia, que nada mais é do que o sistema natural de limpeza profunda do corpo, responsável por eliminar proteínas danificadas, mitocôndrias desgastadas e detritos celulares, exatamente os elementos que aceleram o envelhecimento. Quando a autofagia está ativa, as células se regeneram. Quando está baixa, o envelhecimento avança rapidamente. É aqui que tudo começa a se encaixar. Existe um ponto no corpo chamado ST36, conhecido como Zhusan Li,
E quando você aplica pressão nele, algo extraordinário acontece. Ele envia um leve sinal de estresse metabólico, exatamente o tipo de estímulo que ativa o processo de rejuvenescimento celular, a autofagia, sem exigir jejum prolongado, dietas radicais ou treinos intensos. Pesquisas modernas mostram que estimular o ST36 aumenta a atividade de uma via chamada AMPK, que podemos simplificar como o interruptor interno da longevidade. O mesmo caminho ativado em protocolos avançados de rejuvenescimento. Mas os antigos já sabiam disso de outra forma. Para os mestres taoístas, esse ponto era chamado de a perna dos 3 milhas. Porque diziam que bastava pressioná-lo para ganhar energia suficiente para caminhar 3 milhas a mais, mesmo completamente exausto. E hoje, a ciência finalmente explica o motivo. A segunda grande descoberta premiada com o Nobel, Blackburn, em 2009, revelou algo tão simples quanto assustador. O estresse constante encurta os telômeros, as pequenas capas que protegem seus cromossomos e determinam a velocidade com que você envelhece. Mas Blackburn também descobriu que ativar o nervo vago reduz os hormônios do estresse e desacelera esse encurtamento. E aqui surge uma conexão que poucos imaginavam. Tanto o ponto ST36 quanto o ponto SP6 ativam ramificações do nervo vago que regulam o estresse, a inflamação e o equilíbrio hormonal. Isso não é teoria distante. Quando o nervo vago desperta, o cortisol cai, a inflamação diminui, a pressão interna se reorganiza e o envelhecimento biológico desacelera de forma imediata. A terceira descoberta premiada com o Nobel, Loewe, em 1936, revelou o que chamamos hoje de o nervo da longevidade. Loewe descobriu que quando o nervo vago é ativado, ele libera uma substância química chamada acetilcolina. Essa substância é tão poderosa que atua como um mensageiro anti-inflamatório, enviando um comando direto para o corpo. Pare de produzir as substâncias que aceleram o envelhecimento das suas células. Pesquisas mostram que estimular os pontos S36 e SP6 aumenta a atividade do nervo vago a ponto de reduzir sinais inflamatórios em questão de minutos. Isso significa que você não está simplesmente relaxando. Está, na verdade, ativando o interruptor mestre da cura e renovação do corpo. Séculos antes de existirem microscópios ou qualquer tecnologia moderna, os monges taoístas nas montanhas de Wudang já tinham mapeado esses mesmos caminhos, não pela ciência, mas pela percepção, meditação e uma observação profunda do corpo como um templo sagrado. Eles acreditavam que o ponto ST36 despertava o Qi da Terra, a grande reserva de força localizada abaixo do umbigo, e o ponto SP6 abria os 3 rios Yin, harmonizando a vitalidade, os hormônios e a recuperação interna do corpo. Esses pontos eram usados antes de longas caminhadas, antes de meditações profundas e também antes dos treinamentos intensos de inverno, para manter o corpo jovem, forte e resiliente, mesmo sob condições extremas. Para eles, não eram simples pontos de acupressão, eram portais, portas que davam acesso aos mecanismos ocultos de renovação do corpo. A ciência moderna agora deu nomes àquilo que os antigos já compreendiam intuitivamente. Chamamos isso de autofagia, equilíbrio hormonal e ativação do nervo vago. Os mestres taoístas chamavam simplesmente de renovação da vida. A verdade que muda tudo é a seguinte: o ponto ST36 ativa a regeneração celular e o SP6 desativa a inflamação sistêmica. Um ponto purifica o corpo de dentro para fora, o outro acalma todo o sistema. Juntos, esses pontos criam o ambiente perfeito para a longevidade, o mesmo estado que os monges taoístas buscavam em suas práticas diárias. Agora surge a pergunta: como ativar esses pontos exatamente como os mestres taoístas faziam? E como a ciência moderna confirma que isso funciona?
A resposta está em aprender o processo de ativação, que você vai descobrir agora. Vamos ativar 2 pontos, um em cada perna, em apenas 3 minutos. Agora vamos começar com o ponto 1, ST36, o interruptor da regeneração celular. Sente-se de forma confortável, com a mão sobre o topo do seu joelho. Deslize seus dedos pela lateral externa da canela, descendo até sentir uma pequena depressão, cerca de 4 dedos abaixo do joelho. Esse ponto, que responde rapidamente ao toque, é o ST36. Você saberá que está no ponto certo quando uma leve pressão causar uma sensação profunda, quase como um eco quente dentro da perna. Agora, com o polegar, pressione levemente para dentro e um pouco para cima. Segure por 30 segundos, respirando devagar. Se estiver fazendo corretamente, sentirá uma onda de calor se expandindo pela área, um formigamento sutil e uma sensação de força, como se estivesse se conectando profundamente à terra. Essa resposta é o seu sistema nervoso autônomo reagindo. Neste exato momento, seu corpo está ativando o caminho da autofagia, estimulando ramificações do nervo vago e enviando sinais anti-inflamatórios. Você está despertando o mesmo mecanismo que rendeu um prêmio Nobel a Ozumi, o mesmo processo que os mestres taoístas acessavam muito antes de toda a ciência moderna. Agora, vamos para o ponto 2, SP6, o interruptor do reset sistêmico. Mova sua atenção para a parte interna da perna. Toque o ponto mais alto do seu tornozelo e coloque 4 dedos acima dele. Logo abaixo do dedo superior, atrás do osso, está o ponto SP6, e quase sempre ele é sensível em qualquer pessoa. Esse ponto se conecta a 3 meridianos e yin essenciais: fígado, baço e rins, os sistemas responsáveis pelo equilíbrio hormonal, restauração profunda e vitalidade. Pressione na direção do osso, segure por 30 segundos, respire profundamente, expandindo o baixo ventre. Você pode sentir uma dor suave, uma sensação que irradia para cima, ou até mesmo uma onda de calma percorrendo o abdômen e o peito. Isso é ativação vagal em tempo real. Agora, seu corpo está liberando acetilcolina, o mensageiro anti-inflamatório descoberto por Loewe, sinais de equilíbrio hormonal e compostos que protegem sua vitalidade celular. Não é relaxamento, é rejuvenescimento acontecendo diante dos seus olhos, exatamente como os antigos descreviam. Um ponto que acalma o espírito e restaura o corpo. O ponto SP6 funciona como uma ponte entre o estresse e a recuperação, um portal que conecta aquilo que desgasta ao que restaura. E agora, para criar o efeito completo, você vai combinar os 2 pontos. Ative o ST36 em uma perna e o SP6 na outra, alternando a pressão a cada 10 a 15 segundos, enquanto continua respirando. Em poucos instantes, seu corpo começa a se sincronizar sozinho. A respiração se aprofunda sem esforço, os ombros relaxam naturalmente e a mente entra num estado de estabilidade silenciosa. Este é o efeito Wang. 2 pontos, abrindo simultaneamente os portais do Qi da Terra e dos 3 rios Yin, exatamente como ensinavam os monges das montanhas, muito antes de qualquer microscópio existir. E agora, confirmado pela mesma ciência que rendeu 3 prêmios Nobel. Agora preste atenção, porque existe um caminho ainda mais profundo do que apenas pressionar esses pontos. Se você sentiu a energia mudar enquanto fazia essa técnica, saiba que isso é só a superfície. Há um método completo para elevar sua vibração de forma contínua, usando esses mesmos portais energéticos, SP6, ST36 e outros pontos que atuam como chaves para despertar o seu campo de manifestação. E esse método está reunido no livro Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado. Lá, você encontra o passo a passo para aprender a manifestar exatamente a realidade que deseja,
usando técnicas como essa para aumentar sua frequência, destravar o fluxo de prosperidade e permitir que o universo responda ao seu comando. Dentro dele, você vai entender como ativar estados vibracionais que aceleram a abundância financeira, alinham relacionamentos para que se tornem saudáveis e duradouros, e até ajudam seu corpo a entrar em processos naturais de cura, tudo baseado nos mesmos princípios usados por mestres antigos e confirmados pela ciência moderna. Se você sentiu algo desperto dentro de você agora, então já está pronto para o próximo nível. O link está no primeiro comentário. E enquanto você se abre para esse novo nível de consciência, com técnicas que expandem a vibração, reorganizam seu campo energético e fortalecem sua capacidade de manifestar, o seu corpo continua respondendo ao que acabou de aprender. Todo esse processo interno não pausa só porque você mudou o foco. Ele segue trabalhando silenciosamente, minuto após minuto, ajustando sistemas, limpando excessos e despertando funções profundas que permaneciam adormecidas. Neste momento, seu sistema de longevidade está religando em tempo real. E aqui está o que começa a acontecer. Dentro de 24 horas, marcadores de inflamação diminuem, o nervo vago se torna mais responsivo, a respiração se torna naturalmente mais profunda e o sono tende a ficar mais estável. Em 7 dias, os ciclos de autofagia se fortalecem, a rigidez matinal reduz, a mente clareia, a recuperação do estresse se acelera e o corpo começa a eliminar resíduos celulares acumulados. Em 30 dias, o desgaste dos telômeros desacelera, a sua idade biológica começa a se distanciar da sua idade cronológica, seu equilíbrio hormonal se estabiliza e a energia se torna mais constante ao longo do dia. Em 90 dias, você constrói um novo estado interno, menos inflamação, regeneração celular mais forte e um sistema nervoso muito mais resiliente. Esse é o verdadeiro alicerce da longevidade real. Não é um impulso temporário, é uma mudança mensurável na forma como seu corpo envelhece. Hoje você tem nas mãos 2 dos interruptores de longevidade mais poderosos já conhecidos. Não suplementos caros, não terapias inacessíveis, mas o próprio corpo voltando a funcionar como sempre foi projetado. O ponto ST36 limpa suas células. O ponto SP6 acalma todo o sistema. Juntos, eles revertem silenciosamente as condições internas que aceleram o envelhecimento. E se você se comprometer com esta prática diária de 3 minutos, escreva nos comentários: eu ativo a longevidade. A lição de amanhã vai aprofundar ainda mais. Você vai aprender como respiração, pressão e intenção se combinam para amplificar a autofagia e a ativação vagal ao mesmo tempo. Até lá, tire 3 minutos hoje para reativar estes pontos. A sua expectativa de vida pode até estar escrita no DNA, mas a sua idade biológica é escrita nas escolhas que você faz todos os dias. Lembre-se, não é o tempo que define o seu corpo, é a energia que você desperta dentro dele. E hoje, você reacendeu algo que nunca deveria ter sido desligado. Nos vemos no próximo despertar.